Do Senhor, irmãos, boa noite. Eu não vi aqui nos pedidos de oração, continue orando pela pastora Ana, o Zé Mário, que eles contraíram Covid, ela colocou nos grupos, de liderança, mas talvez a igreja não saiba, e essa semana eles sofreram um pouquinho por causa disso. Então, estejam orando, sustentando a vida deles em oração, porque muito pode a súplica do justo em seus efeitos, amém? Boa noite a todos que estão nos assistindo pela internet. Eu queria compartilhar com vocês hoje, vamos abrir um texto, é Gênesis 41, de 51 a 52. Eu vou ler vários textos de Gênesis relacionados aqui a esse assunto, conforme eu for desenvolvendo a palavra, e talvez em casa você precise abrir. Eu pedi para o pessoal da mídia colocando aqui, para a gente não gastar muito tempo abrindo a palavra, vocês acompanham aqui pelo multimídia, ok? Gênesis 41, de 51 a 52. E o nome do segundo filho chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Nosso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra e te pedimos que o Senhor nos abençoe nessa noite, que o teu Espírito Santo fale conosco, ministrando a Deus, aos nossos corações a tua verdade, de uma forma pessoal, de uma forma específica, tocando em nossas necessidades e se tornando real em nossas vidas. Nós pedimos a cobertura do teu sangue, a presença dos teus anjos nesse ambiente, que o Senhor, ó Pai, opere grandes coisas em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. O tema dessa palavra é Deus me fez esquecer. 2 pontinhos, que eu não coloquei ali. A armadilha da negação. O que eu quero falar sobre hoje é que muitas vezes, na verdade, Deus não nos fez esquecer alguma coisa. A gente enterrou, soterrou, para não ter que lidar com aquilo. Porque quando Deus nos faz esquecer, nós temos liberdade naquela área. Mas se não foi Deus que nos fez esquecer, Ele vai fazer com que a gente volte naquele ponto para sermos curados, para sermos tocados em nossas feridas e para que elas deixem de determinar o curso da nossa vida. Aqui, esse texto de Gênesis fala sobre a vida de José. Eu quero ler já a princípio aqui, algo para dar um ponto de partida, nessa ministração. É Gênesis 37, vamos ler a partir do versículo 3. Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que o seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-se dele e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: Ouvi, peço-vos, este sonho que eu tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse: Eis que ainda sonhei um sonho. Eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: Que sonho é esse que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração.
Então, José, vou dar uma pincelada rápida na história, para quem não sabe os detalhes dela, ele foi o 11º irmão desta família. Jacó, que Deus chamou Israel depois, e por isso que a nação de Israel tem esse nome, ele tinha uma esposa que era estéril, Raquel, e ele teve filhos com a irmã dela, que também era sua esposa, e com as servas delas, que é a irmã dela e as duas, Zilpa e Bila, né? Zilpa e Bila. E ele foi tendo filhos com essas mulheres, mas Raquel, logicamente, era amarga porque não tinha filhos. E, finalmente, ela conseguiu conceber. E ela deu a Jacó, ou Israel, um filho, né? E o nome dele foi José. Então, por ser o filho da esposa e também um filho da velhice, como diz aqui, Jacó tinha uma predileção especial por ele. Tanto que a Bíblia fala que ele fez para ele uma túnica de várias cores. E José tinha sonhos, né? Nesses sonhos, a sua família toda se inclinava diante dele. Nós vamos ver que isso é profético. Lá no finzinho eu vou mostrar que algo se cumpriu. Mas ele, na sua juventude, né, na sua falta de maturidade, contou e fez com que aquela birra que os irmãos tinham por ele, por saber que ele era o preferido do pai, ficasse ainda pior. Então, esses irmãos tramaram um jeito de se livrar de José. Eles, primeiramente, queriam matá-lo, mas o mais velho, Rubem, não permitiu que eles fizessem isso. E eles o esconderam dentro de um poço, quando eles foram apacentar o gado, o esconderam dentro de um poço. Tinham muita raiva, né? Muito ciúme. Tem Bíblia que diz que era inveja, né? Mas, de qualquer forma, eles não gostavam dele. E colocaram ele nesse poço, e um momento em que o Rubem não estava por perto, passou uma caravana e eles venderam o seu irmão mais novo para essa caravana. E quando o Rubem voltou, ele disse, mas o que vocês fizeram? O nosso pai ama tanto esse menino, vai ficar muito desnorteado. E eles disseram, vamos então matar um animal e manchar a túnica dele com o sangue desse animal e dizer que um animal o despedaçou. E foi assim que eles contaram a história para o seu pai, né? Que ficou muito amargurado, muito entristecido, né? Pela perda do seu filho. E depois desse filho, Raquel tinha tido um outro filho. Quando ela teve esse filho, ela morreu durante o parto, que era Benjamim. Então, ela deu 2 filhos a ele. E Benjamim era mais novo ainda que José e estava com seu pai, né? Por ser muito pequeno. E aí, quando José chega no Egito, imagine a sensação de um menino, né, um jovem, ele era ainda jovem, ser vendido pelos seus irmãos. E ele chegou lá no Egito como escravo, e lá ele foi vendido no mercado de escravos, né? Um rapaz que tinha tudo, tinha uma família próspera, uma família de bens, né? Que era tratado com todo carinho pelo pai, com predileção, e foi parar lá no Egito como escravo. E lá foi vendido no mercado de escravos, foi comprado por um homem chamado Potifar, e Potifar percebe que ele é uma pessoa extremamente responsável, um líder nato, né? Onde José estava, ele manifestava isso, né? Que ele era um líder nato, que ele era uma pessoa capaz. E diz que Potifar o colocou sobre toda a sua casa. E aí a mulher de Potifar acaba gostando muito de José e começa a tentar seduzi-lo, a se deitar com ela. E ele era um jovem temente a Deus, né? E dizia, não, eu não posso fazer isso, eu não posso pecar contra Deus. E também o seu marido me entregou todas as coisas que há na casa dele, menos você. E ela tenta. Um dia ela agarra José, e José foge, deixa a capa dele para trás, a túnica que ele tinha. E aí ela começa a arrumar uma gritaria e diz para as pessoas que a socorrem que ele tinha tentado abusar dela. E ela gritou e ele escapou. Bom, José, além de ser escravo, foi parar na prisão por causa disso. E ele, estando ali, também conquistou a graça, né, do carcereiro, e ele cuidava de tudo ali na prisão. Então, o que Deus coloca na nossa vida, não importa onde a gente esteja, né, aquilo vai se desenvolver e Deus vai nos fazer prosperar. Mesmo na prisão, Deus era com ele, a Bíblia diz. E ali na prisão, há 2 homens que serviam o faraó, o copeiro e o padeiro,
e eles sonham, e José interpreta os sonhos desses dois. E os dois sonhos se cumprem, né? Ele diz para o padeiro que ele iria morrer e diz para o copeiro que ele voltaria a servir o faraó. E as duas coisas acontecem. E quando o copeiro sai da prisão, ele diz: lembre-se de mim quando você estiver lá fora, né? Fale de mim para o faraó. Mas ele se esquece de falar de José, e a Bíblia fala que ainda ele esteve 2 anos naquela prisão. Aí é Faraó que tem um sonho, né, das 7 vacas gordas, depois das 7 vacas magras, e aí o copeiro se lembra de José e mandam chamá-lo, e ele interpreta os sonhos de Faraó e diz que seriam 7 anos de abundância, e depois viriam 7 anos de seca sobre a terra, de muita fome, né? Então ele dá conselhos ao faraó que ele ajunte bastante suprimento em celeiros e se prepare para os anos de fome. E que ele, assim, coloque uma pessoa sábia para ajudá-lo a administrar isso, né? Esses 7 anos de abundância, de fartura, para armazenar tudo isso em celeiros. E aí o faraó diz: quem poderia colocar a não ser você, né? Que tem tanta sabedoria. E de um prisioneiro lá da masmorra do Egito, ele se torna o governador do Egito, né? Deus, de fato, o faz prosperar. Por quê? Porque José estava no centro do propósito de Deus. Aquilo que Deus havia planejado para a vida dele estava se desenvolvendo, apesar de parecer que estava tudo dando errado, né? Mas Deus o estava encaminhando para o cumprimento de um propósito. E aí ele se casa com uma egípcia e tem 2 filhos, que é o texto que eu li agora. A um ele dá o nome de Efraim, Manassés, e ele diz: Deus me fez esquecer, né? De toda aquela labuta, de toda aquela dificuldade, né? E da casa do meu pai. Mas isso não era verdade. E Deus sabia que não era verdade, né? Naquele momento ele fez uma negação de algo que havia na alma dele ainda a ser resolvido. E no 2º versículo ali ele diz, ele tem um outro filho, Efraim, e Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Isso era uma verdade. Por que ele prosperou? Porque ele estava no centro do propósito de Deus. E eu estava meditando um tempo atrás sobre isso, Deus falou muitas coisas comigo que eu quero compartilhar com vocês. A primeira delas é isso: José não tinha esquecido. Ele achou que tinha esquecido. Na verdade, ele tinha enterrado tudo aquilo que os irmãos fizeram com ele, tudo aquilo que ele sofreu, né? Todo o caminho que ele fez, até chegar a ser esse homem que era o segundo depois de Faraó, lá na terra do Egito, né? E eu vou ler alguns textos aqui que eu pedi para eles colocarem, e vocês vão me acompanhando. Nós percebemos que os anos de fome vêm, e aí Jacó, Israel, pede para os seus filhos irem lá na terra do Egito buscar mantimento, porque lá havia mantimento, graças à direção que José tinha dado ao faraó. Então havia não só para suprir o Egito, como os povos ali vizinhos. E ele pede para os seus filhos, 10 filhos, né? Ele fica com Benjamim, não deixa Benjamim ir junto, porque ele fala: um já foi. Eu não sei o que me aconteceria se eu perdesse esse outro. E manda que eles vão ali na casa, na terra do Egito, para comprar mantimento. Então, no texto aqui, Gênesis 41, de 56 a 57, diz assim: havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento, e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Agora do 5 em diante. Pula para o capítulo 42, a partir do versículo 5. Assim vieram os filhos de Israel para comprar entre os que vinham lá, porque havia fome na terra de Canaã. José, pois, era governador daquela terra. Ele vendia todo o povo da terra, e os irmãos de José vieram e inclinaram-se ante ele com a face em terra. Aqui começa a se cumprir o sonho de José. Eles não sabiam que era José, mas vem e se prostra ali diante dele, porque ele era
um maioral ali no Egito, né? E José, vendo seus irmãos, os reconheceu, porém mostrou-se estranho para com eles. Na minha Bíblia lá em casa diz que ele os tratou aqui e falou com eles asperamente e disse-lhes: de onde vindes? E eles disseram: da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. Então José lembrou-se, agora José, pois, conheceu seus irmãos, mas eles não o conheceram. Então José lembrou-se dos sonhos que havia sonhado deles e disse-lhes: vós sois espias e viestes para ver a nudez da terra. E eles disseram: não, senhor meu, mas os teus servos vieram para comprar mantimento. Todos nós somos filhos de um varão, somos homens de retidão. Os teus servos não são espias. E ele lhes disse: não, antes viestes para ver a nudez da terra. E eles disseram: nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um varão da terra de Canaã. E eis que o mais novo está com o nosso pai hoje, mas um já não existe. Então lhes disse José: isso é o que vos tenho dito, vós sois espias. Nisto sereis provados. Pela vida de Faraó não saireis daqui, senão quando vosso irmão mais novo vier aqui. Enviai um dentre vós que traga vosso irmão, mas vós ficareis presos, e vossas palavras serão provadas, se há verdade convosco, e se não, pela vida de Faraó, vós sois espias. E pô-los juntos em guarda por 3 dias. Os prendeu, né? E ao terceiro dia disse-lhe José: fazei isso e vivereis, porque eu temo a Deus. Se sois homens de retidão, que fique um dos vossos irmãos preso na casa da vossa prisão. E vós ide e levai trigo para a fome da vossa casa. E trazei o vosso irmão mais novo, e serão verificadas vossas palavras, e não morrereis. E eles assim fizeram. Então disseram uns aos outros: na verdade, somos culpados acerca do nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma quando nos rogava. Nós, porém, não ouvimos, por isso vem sobre nós essa angústia. E Rúben respondeu-lhes dizendo: não vou-lo dizia eu, dizendo, não pequeis contra o moço, mas não ouvistes, e vedes aqui, o seu sangue também é requerido. E eles não sabiam que José os entendia, porque ele havia intérprete entre eles. E retirou-se deles e chorou. Depois tornou a eles, falou-lhes, e tomou a Simeão dentre eles, e amarrou-o perante os seus olhos. Então aqui várias coisas nos mostram que, ao ter esse contato com os seus irmãos, né, alguns sinais de que a dor da sua alma vem à tona, né? Primeiro, ele os trata com aspereza. Ele os viu, e qual seria a reação mais espontânea de alguém que, de fato, já havia perdoado e não tinha mais problema nenhum a ser resolvido? Era se declarar, né, se revelar e abraçar aqueles irmãos depois de tanto tempo. Mas ele os trata asperamente, e ele começa a usar de subterfúgios para punir, para atemorizá-los, né? Então, esses são os sinais que ele nos mostra de que a alma dele não estava resolvida, né? Ele não tinha esquecido de nada, na verdade, né? Nossa alma, muitas vezes, faz isso. Ela expressa a sua dor, assim como o nosso corpo. O nosso corpo, quando ele está doente, ele mostra através de febre, mostra através de mal-estar, mostra através, muitas vezes, de vômito, de diarreia, uma porção de coisas, né? O nosso corpo está dizendo: há uma doença aqui que você precisa resolver, né? E a nossa alma também, ela expressa essa dor que há nela. E às vezes esses sintomas surgem repentinamente, né? Você está bem, de repente você começa a passar mal. E a nossa alma também. Surgem sentimentos, reações que você mesmo não entende, que você mesmo não consegue explicar. E ela revela, essas atitudes revelam que nós não esquecemos, né? Então são sentimentos como raiva, ressentimento, ira, ódio, amargura, desejo de vingança. Quando José vê os seus irmãos, ele trata com eles de uma forma estranha, né? E ele arquiteta formas, parece que de puni-los, porque ele começa a dizer: não, vocês são espiões. Não, vocês têm então um outro irmão, busca ele lá para eu ver, né? E ele coloca um deles preso, Simeão, e manda que eles voltem para casa e tragam o irmão mais novo para ele ver.
E eles vão, né? Não dá para a gente ler tudo pelo caminho, dizendo: o que nós vamos fazer? Né? O nosso pai já perdeu um irmão, um irmão nosso, um filho dele. Agora, se nós trouxermos o outro e acontecer alguma coisa com ele, o que vai ser do nosso pai, que já era bem velho, né? E é interessante que eles conversam entre eles e já mostram que eles estavam percebendo que, por causa do pecado deles, aquilo tinha começado a acontecer, né? Eles não sabem que José os entende, mas José falava a língua deles, e José até se retira para chorar. Então, nós vemos que a alma dele está em tumulto. Várias coisas estão acontecendo ali. Nós, cristãos, rotulamos os sentimentos, né, como bons e maus. Não existem sentimentos bons ou maus. Todos os sentimentos são válidos, né? Foram criados por Deus para expressar a nossa alma de alguma forma. Mas é o que nós fazemos com os nossos sentimentos que muitas vezes não é bom, né? Quando você sente, às vezes, raiva, você bate em uma pessoa ou você agride uma pessoa, né? É o que a gente faz com o sentimento que te sobrevém, é que pode causar algum problema, pode ser ruim. E o que acontece também é que, por isso, nós como cristãos, a gente acaba expressando nossos sentimentos de uma forma mais sutil, né? Ah, isso aqui não é bom eu sentir. Não é bom eu sentir raiva. Não é bom eu sentir mágoa. Não é bom eu sentir ressentimento. Não é bom esse instinto que surgiu agora, né? Como disse o pastor Laércio ontem, achei muito engraçado. Ele falou que ele não tem depressão, ele tem instintos homicidas. Ele tem vontade de matar as pessoas quando elas fazem alguma coisa que ele não gosta. Então, é uma expressão da alma. Aquilo que é lógico, ele precisa ter controle, né? E a gente corre o risco, então, de soterrar esses sentimentos, sufocá-los ou maquiá-los. E muitas vezes, então, o que acontece? Você se torna crítico em relação a uma pessoa que te magoou, que te feriu, em relação a uma situação que aconteceu na sua vida. Você se torna crítico, você fecha o coração, você não consegue se relacionar com aquela pessoa, né? Você encontra defeitos nela, você esfria em relação a ela, né? E eu queria dizer para vocês uma das coisas que eu aprendi há muito tempo atrás, que a frieza, a indiferença, é ressentimento congelado. A gente fala assim: eu não sinto raiva daquela pessoa, não sinto nada de ruim por ela, eu sinto indiferença. Para mim, ela não significa nada. Se ela não existisse, não faria falta, e existindo também, não agrega nada na minha vida, né? Tome muito cuidado, porque esse sentimento de indiferença, de frieza, né, é uma forma sutil de a gente maquiar uma dor da nossa alma que precisa ser resolvida. E quando a gente dá essa maquiadinha, a gente consegue conviver com aquilo sem resolver, né? Então, foi o que aconteceu com ele. Quando ele se deparou com seus irmãos, houve um turbilhão de sentimentos, né? A gente vê que ele luta entre a mágoa, entre a amargura, o ressentimento daquilo que aqueles que eram seu sangue fizeram com ele, tudo que ele sofreu ali em consequência disso, mas ao mesmo tempo aflora no coração dele o amor pelos irmãos e a saudade da sua casa, da sua família. Então ele entra num conflito interior muito grande, né? O segundo ponto é que Deus não queria que ele esquecesse. Ele não esqueceu, mas Deus também não queria que José esquecesse. Deus não faz a gente esquecer aquilo que precisa ser resolvido. Você pode passar 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Você não vai esquecer aquilo que Deus quer que você resolva. Você só vai esquecer aquilo que não vai incomodar a sua vida, não vai te atrapalhar, que foi resolvido, que foi curado. Mas aquilo que precisa ser resolvido, Deus não vai permitir que você esqueça. Porque a cura de Deus nunca acontece por um processo de amnésia. Deus te curou, você esqueceu. Olha para a pessoa, nem lembra aquele fato, aquela mágoa, aquela injustiça sofrida, aquela ferida que ela te causou. Não existe isso, gente. Deus não provoca amnésia em nós para a gente poder conviver com uma situação que Ele quer que a gente resolva. Deus preparou esse confronto para mexer com as emoções de José. E ele precisa compreender o agir de Deus. Deus vai levar José, como ele nos leva,
a compreender que aquilo que aconteceu não foi algo que fugiu do controle dele. Muito pelo contrário, Deus permitiu porque havia um projeto em andamento por trás daquela situação. E muitas vezes, quando nós não compreendemos isso, o propósito de Deus não se cumpre. Então, Deus queria que José compreendesse esse agir dele. Ele vai levando José até esse ponto. Eu queria que vocês vissem aqui o 43:15. Diz assim. Antes de ler aqui, eu preciso explicar mais uma coisinha que aconteceu aqui no caminho. Eles foram embora e descobriram que no saco de mantimento que eles tinham levado estava o dinheiro que eles tinham pago pelo mantimento. Né? Milagrosamente, na boca do saco, eles encontraram o dinheiro que eles tinham pago pelos vários sacos de mantimento. Aí eles já ficaram mais apavorados ainda, né? E quando eles chegam lá, eles falam para o pai que o governador do Egito queria ver o filho dele, para ter certeza de que a história era verdadeira, senão o irmão ia ficar preso lá. E aí o pai diz, não, de forma nenhuma, vocês não vão levar meu filho, ele é o único que me sobrou, né, da minha esposa, eu não vou deixar que vocês levem, e ficou por isso mesmo, né? Simeão ficou preso, e eles comeram todo aquele mantimento, até que de repente Israel diz, voltem lá no Egito e busquem mais comida. Pai, nós não podemos fazer isso. Ele diz para a gente levar o nosso irmão mais novo para provar que a nossa história era verdadeira. E aí eles tentam convencê-lo a deixar Benjamim ir junto com eles e primeiramente Jacó resiste muito, diz que não, depois ele fala, leva. Né? Judá até se compromete, pai, se acontecer alguma coisa com ele, toma os meus filhos para o senhor e coisa e tal, aquela situação difícil, né? Que é lógico que vai trazendo a memória deles o pecado que eles tinham cometido. Né? E eles voltam para o Egito, levando o dinheiro que eles acharam na boca do saco e um presente para tentar aplacar, né, a ira daquele governador. Então, começa aqui no versículo 15. E os varões tomaram aquele presente, tomaram um dinheiro dobrado em suas mãos e a Benjamim. E levantaram-se e desceram ao Egito e apresentaram-se diante da face de José. Depois é do 26 em diante. E carregaram o seu trigo sobre os seus jumentos e partiram dali. E abrindo um deles o seu saco para dar pasto ao seu jumento, viu o seu dinheiro, porque eis que estava na boca do seu saco, e disse a seus irmãos, devolveram o meu dinheiro. Espera aí que eu acho que esse versículo aqui não está certo. Só um minutinho, gente. 43:15. Não, é aqui que eles voltam para o Egito. Eu estou no capítulo 42, perdão, gente. 43:15. Os varões tomaram aquele presente, parará, e do 26 em diante. Vindo, pois, José à casa, trouxeram-lhe ali os presentes que estavam na sua mão. Inclinaram-se a ele até a terra. E ele, de novo, ele se inclinando até a terra diante dele, para cumprir aquilo que ele tinha visto no sonho, né? E ele lhes perguntou como estavam, e disse, vosso pai, o velho de quem falaste, está bem? Ainda vive? E eles disseram, bem está o teu servo, nosso pai vive ainda. E abaixaram a cabeça e inclinaram-se de novo, né? E ele levantou os olhos e viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse, este é o vosso irmão mais novo de quem me falaste? Depois ele disse, Deus te abençoe, meu filho. E José apressou-se, porque as suas entranhas moveram-se para o seu irmão, e procurou onde chorar, e entrou na câmara e chorou ali. Depois lavou o seu rosto e saiu, e conteve-se, e disse, servi-lhes a comida. Então ele viu a Benjamim e, novamente, né, aqueles sentimentos ali mexeram com ele. Ele age com frieza, enquanto as suas emoções estão tumultuadas. Né? Deus está realizando esse processo de cura, trazendo esse confronto do encontro com os seus irmãos. E, enquanto isso, o pecado cometido contra eles lentamente vem à luz. Né? Nós já lemos um texto ali em que eles conversam com o outro, né, dizendo aí,
A gente fez aquilo com o nosso irmão, agora esse pecado está nos alcançando. E o Rubem chama a atenção deles, né? E o 44:16 também a gente vê. Então disse Judá: que diremos a meu senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade dos seus servos. Eis que somos escravos do meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão foi achado o copo, né? Porque eles vão embora e aí José põe o copo na boca do saco de mantimento de Benjamim. E aí manda um homem atrás deles, fala: vocês roubaram a taça do Senhor lá. Não, nós não fizemos isso. Que aquele em quem foi encontrada essa taça fique como seu prisioneiro. E ele tinha posto bem na boca do saco ali de Benjamim. Aí eles ficam desesperados, né? Se não levarmos nosso irmão mais novo, nosso pai vai morrer, né? Não vai suportar a dor de perder ele também. E ficam desesperados e começam a conversar com José. Então, ao mesmo tempo que Deus está trazendo cura para a alma de José, ele está levando os seus irmãos a reconhecerem o seu pecado. Muitas vezes nós não sabemos, mas enquanto Deus está tratando conosco, te dizendo: perdoa, libera perdão, né? Restaura o relacionamento, se livra dessa indiferença, se livra dessa dor da sua alma, né? Ele está atrapalhando muitas vezes na vida dessas pessoas, ou da pessoa, ou naquela situação que nos feriu, que nos machucou, que nos prejudicou, né? Mesmo que a gente não veja, para que quando nós tivermos a capacidade de perdoar, muitas vezes aquela situação ou aquela pessoa, aquelas pessoas sejam liberadas em Deus também para reconhecerem o seu pecado, para serem libertas daquela situação na qual nós as aprisionamos. Não é? Então Deus está aqui trabalhando dos dois lados. Deus cura o coração de José enquanto seus irmãos reconhecem o pecado que cometeram contra ele. O terceiro ponto aqui que eu considero muito importante: as dores da nossa alma precisam ser resolvidas e não soterradas, para que a nossa alma não adoeça e não comprometa nosso chamado e o nosso propósito. Quando as uvas são esmagadas para produzir vinho, o propósito é que haja produção do vinho, e o vinho traz alegria, né? Como a própria Bíblia diz. Mas muitas vezes no processo, há interferência de algumas coisas que não devia acontecer e aquele vinho vira vinagre, né? Então, muitas vezes Deus está trabalhando no processo de cura da nossa alma, da nossa vida, das nossas emoções, se nós não nos alinharmos com Ele, as direções que Ele nos dá, aquilo que nós conhecemos que a palavra pede de nós, a nossa vida pode azedar. E aquele propósito que está por trás de tantas coisas que Deus permitiu, como Ele permitiu aqui na vida de José, havia um propósito grandioso, que só aqui nesse processo de confronto é que José consegue compreender. Então, muitas vezes aquele processo fica comprometido. Aquele propósito que Deus tinha planejado para nós fica comprometido. Eu creio que todo servo de Deus, antes de ser tremendamente útil na mão de Deus, ele passa por situações em que Deus o está forjando, como ele fez com a vida de José. Principalmente porque José era mimado pelo pai, né? Ele era imaturo. E Deus precisava trabalhar na vida de José para que ele o colocasse na posição que ele tinha planejado. E isso foi doloroso, né? Então, nós precisamos entender que as feridas, por exemplo, as feridas físicas, se você coloca um band-aid ou esparadrapo e não trata, elas vão infeccionar. Elas vão muitas vezes produzir uma infecção generalizada no nosso corpo. E isso vai provocar o quê? Morte, ou perda de algum membro do nosso corpo. E as feridas da alma são iguais, né? Elas doem, elas revelam através de sinais que alguma coisa está errada. E quando você, ao invés de ir para a presença de Deus, buscar a cura, a solução, né? Você simplesmente enterra aquilo, você está comprometendo um propósito, às vezes, grandioso que Deus tem para a sua vida. Então, Deus muitas vezes vai precisar espremer aquela ferida para que o pus saia dela. É como ele foi fazendo com José. Eu acredito que José dizia: Deus, depois de tudo que eu passei, cheguei a um ponto de ter paz na minha vida, vem esse povo aqui de novo buscar mantimento para mexer comigo de novo e fazer eu sentir todas essas coisas. É como a gente se sente.
Deus, será que não chega tudo que já aconteceu? Agora tem que acontecer mais isso, né? Mas o que Deus está fazendo? Ele está espremendo, né? Como eu coloquei aqui, isso dói. Quando Deus faz isso, dói. E a gente muitas vezes foge dessa dor. A gente não quer encarar esse sofrimento. Vamos ver em 45, do 1 ao 8. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com um choro, de tal maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó também o ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E os seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida, por um grande livramento. Até o 8. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Então, através de todo esse processo, Deus cura a alma de José. Ele consegue entender o propósito. Então, vocês têm que entender que Deus nos conduz para entendermos o propósito pelo qual nós passamos por muitas dificuldades, e ele nos levou até ali. Lógico que ele tinha prosperado, ele estava exatamente no lugar em que Deus o queria, para que quando houvesse fome na terra, a sua linhagem, a sua descendência, os seus familiares não se perdessem, porque Deus tinha um propósito para aquela nação. Então, ele, depois a gente vê durante o relato bíblico, os traz para a terra do Egito, e eles vivem ali, com abundância de tudo, porque no Egito havia essa abundância. Então Deus o enviou na frente, mas nesse momento em que ele diz isso para os seus irmãos, ele compreendeu aquele propósito. E a compreensão desse propósito traz cura para o seu coração. É quando a gente diz: ah, então era por isso. Deus quer nos levar nesse ponto. Mas muitas vezes você azeda antes. O vinho vira vinagre no processo ali de ser espremido, né? Porque Deus precisa tirar o carnegão, né? Deus revelou ali a José o porquê da sua angústia, do seu sofrimento. E José entende, né? Tudo que tinha acontecido. Então, muitas vezes na nossa vida, o resultado, às vezes Deus vai passar o seu bisturi, né? E depois ele vai aplicar o óleo do Espírito, o bálsamo. Ele vai usar muitas vezes a espada da palavra. Nós vamos tomar remédios amargos, injeções doloridas, até que a cura se complete. A cura de José não foi demorada. Por quê? Porque ele era um homem temente a Deus, sincero. Ele era um verdadeiro líder. Apesar de todo o sofrimento que tinha sido causado a ele queria fazer a vontade de Deus. Tanto que ele disse para aqueles homens ali no começo: eu temo a Deus. Tentou, assim, dar uma judiadinha nos seus irmãos, né? Embora o relato bíblico não diga, eu acredito que Deus foi falando com ele: para com isso, né? Você tem que se revelar aos seus irmãos, você tem que fazer com que o amor flua de novo, né? Para de fazer esse joguinho com eles, de judiar deles, de fazer eles sofrerem. Eles já estão arrependidos. Eles já falaram na tua frente várias coisas, né? Mostrando que aquilo que eles fizeram com você trouxe arrependimento para eles, né? E Deus vai fazendo isso conosco. Eu sei que Ele faz com vocês, porque Ele faz comigo também. Desendurece esse coração, amolece esse coração, prossegue. Você ainda não entende, mas lá na frente você vai entender. Por que que eu permito isso? Por que que aparentemente o outro time está ganhando? Não está, né? Eu estou cuidando de tudo, eu estou cuidando dos detalhes. Eu estou fazendo com que
aquilo que vai acontecer com você seja grandioso. Mas confie em mim, eu ainda estou trabalhando na sua vida. Amém? E por último, irmãos, o perdão é que produz a cura. Nós vemos na vida de José que o injustiçado, agora curado, é capaz de consolar, né? Depois que eles vivem no Egito todo aquele tempo, lógico que José amadureceu, se alegrou muito com a vinda do seu pai, de estar perto do seu irmão de sangue, né? De pai e de mãe. E aí Jacó morre. E o que seus irmãos pensam? Ah, bom, ele nos aceitou por causa do nosso pai. Agora que o nosso pai morreu, ele vai se vingar de nós, né? Então eles tramam uma estratégia, né? Chegam para José e dizem assim: ó, o nosso pai antes de morrer disse para você não fazer nada de ruim conosco, né? Jacó não tinha dito isso, né? Mas não era a intenção de José também fazer, porque José, aquele que tinha sido injustiçado, aquele que tinha sofrido tanto, ele tinha sido curado. Então, quando você é curado, a ferida não dói mais, porque ela sarou. Ela não foi só tampada com band-aid, né? A dor não foi enterrada para que você não sinta. Ela veio à luz, você a sentiu. E Deus limpou, né? Colocou, como eu disse, o óleo do Espírito, colocou ali o bálsamo. Deus espremeu se foi necessário, te deu injeção, te deu remédios amargos, mas você de fato foi curado. No lugar da ferida fica somente o quê? Uma cicatriz. Então, não tem como ter amnésia, você vai lembrar daquilo. Mas ela não dói mais. Toda cicatriz que você aperta, né? É um processo de colágeno ali que fica, às vezes, até alto, né? Até elevado na sua pele, se for no caso na pele, né? Mas não dói. Não dói. Por quê? Porque aquilo ali já está completamente resolvido. Amém? Vamos ler aqui os 50 do 15 ao 21. É o que ele responde para os seus irmãos quando eles vêm com essa estratégia, né? Para que ele não se vingue deles. Então, vendo os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. Portanto, enviaram a José, dizendo: teu pai mandou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, rogo-te, a transgressão dos teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos de que nos perdoe a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falaram assim. Depois vieram também seus irmãos e, novamente, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse: não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossas crianças. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Olha que lindo. Esse é verdadeiramente um processo de cura. Aquele que era, ou aqueles que eram os que te causavam dor, te causavam mágoa, amargura, ressentimento, né? De repente você é capaz de consolar, tratar benignamente, ser bom para com eles, né? Não ter no teu coração nenhum sentimento ruim, negativo, né? Mas você conseguir expressar o amor de Deus. Tanto que José é considerado um tipo de Cristo, um tipo de Jesus, porque ele se tornou o salvador dos seus irmãos, né? Se José não estivesse no Egito, para que acontecesse tudo desta forma, a sua família teria morrido de fome na sua terra. Então Deus mostrou para José: eu te enviei na frente, de uma forma estranha, mas não teria outro jeito, né? Teu pai jamais permitiria que você fosse para o Egito, e se não fosse dessa forma, você não estaria ali para decifrar o sonho de Faraó, para Faraó te colocar como governador do Egito, e além dele se tornar esse homem grande no Egito, respeitado pelo povo egípcio, ele também se tornou o salvador dos seus irmãos, aquele que os consola, aquele que cuida deles, né? Então você só foi curado e venceu, meu irmão, minha irmã,
quando as suas feridas não sangram mais em determinadas situações. Quando você já não luta mais contra esses sentimentos negativos. Ai, eu não posso sentir isso. Nossa, eu sou crente. Eu preciso amar a todos. Eu não posso sentir essa raiva, como disse o pastor Laércio, esse desejo homicida, né? Essa vontade de que essa pessoa desapareça da terra. Não posso sentir isso, né? Que brotam, né, nessas situações e são evidências da presença de feridas. Você não pode lutar contra isso. Isso é uma manifestação de dor. Né? Até um tempo atrás eu li que eles disseram, nós cometemos o erro de combater a febre. A gente tenta baixar a febre, lógico, porque ela em temperaturas elevadas faz mal para o nosso organismo. Mas o ideal seria resolver o problema que está causando a febre, né? Então, antigamente as pessoas tomavam aquele suador e acordavam bem. Hoje a gente toma antitérmico e passa o efeito do antitérmico, a febre volta. Por quê? Porque não foi curado o problema. A gente só está trabalhando com o sintoma. E é isso que muitas vezes nós fazemos com as nossas feridas emocionais. A gente luta contra os sintomas. A gente tenta dar um jeitinho de que não seja tão forte, mas continuamos doentes. E dependendo da situação, a febre fica bem alta, né? Você lida com situações que te lembram aquela, você novamente perde o controle, você novamente chora, novamente sente raiva, novamente se deprime, novamente recua dentro do propósito que Deus já estava desenhando para a sua vida. E Deus não quer isso para nós. Deus quer nos curar. Então vá para a presença de Deus. Deus, eu estou sentindo isso. Por que eu estou sentindo isso? Muitas vezes nós sabemos. Outras vezes nós até esquecemos, né? Deletamos, como José achou que tinha acontecido. Muitas vezes nós apagamos da nossa memória para que aquilo não nos faça sofrer. Mas quando a gente vai diante de Deus, Ele traz a luz. Porque o desejo de Deus é isso, cura, não amnésia. Que você seja uma pessoa saudável nas suas emoções, para poder lidar com os conflitos quando eles surgirem, não mais reagindo negativamente, mas agora sendo capaz de liberar amor, de ser bom, de desejar o bem, de fazer o bem, de ser benigno, de abençoar as pessoas, de ser capaz de consolar aqueles que um dia te feriram. Então, quando você toma a decisão de perdoar, como nós vemos que José fez aqui, né? Ele diz, não se preocupem, não vou fazer mal nenhum para vocês. Eu entendi por que tudo isso aconteceu. Vocês intentaram o mal, mas Deus usou isso para cumprir um grande propósito. E hoje eu sou quem sou. Cheguei até aqui, conquistei o que eu conquistei porque vocês fizeram isso contra mim. Então, por que eu vou ter mágoa, ressentimento, né? É como se José dissesse, eu sou grato a Deus por Ele ter permitido tudo isso, né? Isso é um sinal de cura. Agora eu só quero que vocês abram em Salmo 105. Eu não sei se eu coloquei aí. Salmo 105, de 16 a 19, para a gente encerrar. Esse é um salmo histórico, né? Então ele faz uma descrição de vários acontecimentos da história de Israel. Diz assim, chamou a fome sobre a terra, fez mirrar toda a planta do pão, mandou perante eles um varão que foi vendido por escravos, José, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até o tempo em que chegou a sua palavra, e a palavra do Senhor o provou. A minha tradução tem até uma tradução melhor do que essa, né? Que diz que até o tempo em que a promessa se cumpriu. Então, talvez você esteja nessa situação, apertado com ferros, né? Preso em grilhões, com a alma ferida, machucada, né? Adoecida. E lendo esse texto aqui, sobre a vida de José, eu posso te dizer com toda certeza, Deus tem um propósito para a sua vida. Nada disso que aconteceu passou despercebido. E Ele vai usar isso para o louvor da glória dEle. Mas Ele precisa antes sarar o seu coração, antes sarar a sua ferida.
Tem um texto no Novo Testamento que diz: com a mesma consolação com que nós somos consolados, nós consolamos a outros. Então, houve muitas coisas que aconteceram na minha vida, eu creio que na vida de vocês também, que quando Deus nos cura da mágoa, da marca, da ferida que aquilo causou, a gente pode dizer para as pessoas: eu sei o que você está sentindo, eu também já passei por isso. Mas quando Jesus entrou na minha vida, ele me curou, né? De forma que eu não tenho mais nenhuma mágoa, nenhum ressentimento, eu não tenho mais que lutar contra sentimentos negativos em relação a situações ou pessoas, mas agora eu posso te dizer que Deus pode te dar a vitória, porque Ele deu para mim. Então você precisa chegar a esse ponto de ser curado para que Deus possa usar aquilo que na sua vida foi para mal em bênção, como Ele usou na vida de José. Você tem que chegar a um ponto em que você entenda o propósito de Deus por trás de tudo que te aconteceu. Eu não posso ajudar uma pessoa que é viciada em drogas, porque eu nunca usei drogas. Eu não posso ajudar uma pessoa que é alcoólatra, porque eu nunca bebi. Eu não posso ajudar uma pessoa que é viciada em cigarro, porque eu nunca fumei. Mas eu tenho ajudado muitas pessoas através da minha vida que foram feridas em áreas em que eu também fui. Que foram aprisionadas em áreas em que eu também fui. Mas eu primeiro preciso ser curada, tá? Então, de fato, Deus o tinha feito prosperar. Às vezes você está prosperando e tanto, você fala: está tudo bem na minha vida. Não tem nada a ser resolvido aqui não. Meu coração está ótimo. Porque está tudo dando certo. Está tudo dando certo porque você está no centro do propósito de Deus. Mas se a sua alma for doente, com certeza isso vai comprometer o projeto que Deus tem para a sua vida. Isso vai comprometer o propósito de Deus que está se desenrolando. Lá na frente, ao invés de vinho, Deus vai ter vinagre. Né? Lá na frente, não vai dar certo. Aquilo vai ser usado pelo diabo para te derrotar. Então, exponha o seu coração e a sua vida diante de Deus. Vai doer? Vai. Dói quando Deus nos confronta. Quando Deus nos faz ir para a sala de cirurgia para Ele passar o seu bisturi em nós. Quando Deus aperta, aquilo, eu lembrei agora de um abscesso que eu tive aqui uma vez no braço. Parecia que tudo que acontecia era em cima daquele abscesso. Né? Eu lembro que uma vez eu fui pôr o sapatinho no Jonatas, ele era bem pequenininho e ele me chutou bem aqui. E eu tive uma crise de choro, que aquilo doeu até na minha alma. Aí o Jéssica falou para mim: vamos no pronto-socorro resolver isso. Fomos. Aí o médico olhou e falou assim: eu vou ter que passar o bisturi aí e espremer. Eu quase morri, né? Como assim você vai passar? Não vai dar anestesia? Não adianta eu dar anestesia que não vai pegar. E ele fez exatamente isso. Passou o bisturi em cima e começou a espremer. E eu lembro que eu fui ficando meio amarela, assim. Aí ele falou assim para o Jéssica: eu vou parar e vou colocar um dreno, senão ela não vai aguentar a dor. Mas ele espremeu praticamente tudo. Eu tenho uma cicatriz aqui, mas ela não dói. Se eu tivesse posto um esparadrapo e falado: não, eu não vou no pronto-socorro, eu podia ter morrido de septicemia, de tanto pus que tinha ali dentro. Entenderam? A nossa alma também é assim. Não põe o esparadrapo em cima, não enterra lá no fundo do seu íntimo, porque aquilo um dia vai cobrar o seu preço. Deixa Deus te levar para a cirurgia, deixa Deus passar o bisturi, deixa Deus espremer, deixa Deus te dar um remédio amargo para você tomar, deixa Deus te dar injeção, mas saia curado da clínica de Deus. Curado e útil nas mãos de Deus, como José pôde ser. Amém? Vamos ficar em pé e orar, irmãos? Amém. Você tem alguma área na sua vida aí que você se identifica com José nesse processo? Coloca diante do Senhor agora. Diga para Ele: Deus, eu quero ser curado. Eu não quero que nada comprometa o teu plano e o teu propósito para a minha vida. Eu quero compreender, mas mesmo aquilo que eu não compreenda, eu quero aceitar que o Senhor está no controle da minha vida, que nada passa despercebido, que o Senhor me ama. E tudo que acontece comigo ou já aconteceu, o Senhor pode usar para o seu louvor e para a sua glória. Então me sara, Senhor, me cura. Enche-me com a presença do teu Espírito Santo, para que ele revele a verdade. Eu não quero andar enganado, né? Eu não quero cair na armadilha da negação.
Eu quero, de fato, compreender os teus planos e viver de acordo com eles.